Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 19 de abril de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Destruição e Miséria e inicia com uma frase de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. E agora a mensagem de Emmanuel. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos ligou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Uma ótima palestra a todos. Saudando todos os nossos amigos e todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Abel, o nosso primeiro sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa tão amada doutrina espírita que nos reúne nesta noite em torno de O Livro dos Espíritos. Saudamos a direção espiritual da casa, tão zelosa, cuidadora, carinhosa, aguarda-nos e mesmo à distância nos oferece essa vibração de paz, de harmonia, de entendimento, bastando apenas que a gente sintonize, que a gente tenha foco naquilo que os bons espíritos têm a nos oferecer. Estamos em festa, a doutrina espírita está em festa, comemorando 166 anos, 166, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que aconteceu em 18 de 4 de 1857. A gente não pode, numa noite como essa,
deixar de falar nesta data significativa, neste marco, neste momento em que a humanidade toma conhecimento deste advento libertador que vai quebrar as algemas da ignorância, da superstição, daquelas velhas ideias, dos atavismos que nós viemos cultivando ao longo desses séculos. Viva a doutrina espírita, viva Allan Kardec, viva todos esses espíritos que o sustentaram e que assinaram esta obra, o Livro dos Espíritos, o nosso manual de sobrevivência, de sustentação, de fortalecimento. Nossa gratidão imensa a Deus, a Jesus, no cumprimento de uma das suas promessas, porque todas foram cumpridas, quando ele disse, abre aspas, voltarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei um Consolador, que ficará convosco por todos os vossos dias. Mas antes, preciso é que eu vá ao Pai, para que ele venha. Fecha aspas, está no Evangelho de João, no capítulo 14. Na semana passada, estava eu numa casa espírita, aí nas proximidades da casa de irmão Abel, uma casa também muito querida, e falava a eles da grande alegria que eu tenho de ter sido um menino da evangelização da mocidade espírita. Por que eu falei isso? Porque a gente se depara com determinadas situações que a gente não poderia imaginar num outro segmento religioso. Falava eu com eles sobre a formação dos seres vivos, aquelas questões lá do início do Livro dos Espíritos, da 30, da 40, mostrando que a lei de reprodução é uma lei moral, está na terceira parte sobre a lei moral aqui no Livro dos Espíritos. E no mesmo rol está a lei de destruição. Ora, lei de destruição como lei moral, somente a doutrina espírita para nos explicar, nos situar, nos colocar. Porque destruição vem do verbo destruir, que significa demolir, arruinar, aniquilar, fazer desaparecer, extinguir, exterminar. Mas Allan Kardec vai tratar nessas questões que serão analisadas nesta noite, 728 a 736, sobre destruição necessária e destruição abusiva. Essa destruição necessária, nós poderíamos chamá-la de transformação. Na 540, os espíritos disseram, abre aspas, tudo se renova como se encadeia nos ciclos da natureza, fecha aspas. Tudo se renova, tudo se encadeia. Vejamos o nosso corpo, morada do espírito, morada temporária, em que o Evangelho segundo o Espiritismo, num dos itens, nos alerta cuidar do corpo e do espírito. Nós estamos vendo uma média de vida de 80, 90 anos. Como aconteceria isso se não houvesse uma renovação celular?
se a ciência não tivesse encontrado métodos como vacinas, cirurgias, transfusões de sangue e toda uma aparelhagem que permita aos médicos fazer uma leitura mais segura dos nossos corpos e nos atender. Existe no corpo humano, como existe em toda a natureza, um processo de destruição, feito com coerência, feito com respeito. Na questão 728, Allan Kardec perguntou aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Eles responderam: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. No entanto, o homem, o espírito que habita esses corpos, ele ainda é muito indisciplinado e desrespeitoso. E tem uma segunda questão que não está no dicionário da natureza nem das leis morais, que é a destruição abusiva. Abusiva significa indisciplina, desrespeito à lei de Deus. Significa que o homem quer se comparar a Deus e ter tanto poder quanto ele. Desconhecimento da lei, desequilíbrio. Claro, o destruidor, ele é um desequilibrado. A natureza, ela procede neste processo transformador sem perder o equilíbrio. Quando o homem coloca sua mão, mesmo naquele quesito que ele chama progresso, que nem sempre o é, traduz-se por ambição, por interesses escusos, por uma remuneração exagerada, e ele entra num processo chamado desmatamento, que tem como desdobramentos poluição, agressão, desrespeito à mãe natureza. A natureza, ela tem os seus fenômenos. E desde as placas tectônicas que precisam se acomodar, a natureza também tem os fenômenos de varredura, de recomposição. Encontrando um processo desmatado, poluído, nós vemos situações como temos assistido até na nossa cidade. Criaturas ficando desabrigadas, desalojadas, desencarnando a terra. Aí muitos dizem: onde está Deus que não viu isso? Deus está vendo tudo isso e respeitando aquele quesito que ele concedeu ao espírito imortal chamado livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas, escolhas têm consequências. Então, na 728A, Kardec pergunta: desse modo, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E eles respondem: as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para chegar aos seus fins. E ele vai falar do processo de renovação entre os animais, nos mares, enfim. Nós precisamos entender a lei de destruição como lei divina,
no sentido de renovação. Os abusos, o desrespeito, a incoerência são obras do espírito indisciplinado, do espírito que deseja ser um Deus. Quando Jesus disse, vós sois deuses, com D minúsculo, ele quis falar do lado bom. Mas às vezes a gente quer ser um Deus chamado de justo, a gente se autoproclama e cria uma série de dificuldades, manifesta a nossa arrogância, a nossa tirania, em nome do poder, em nome do progresso. Tudo isso tem consequências para o espírito mortal. Como a lei não perde nenhuma oportunidade, aqueles espíritos que ali se encontram, sendo as chamadas vítimas, também estão se quitando diante da lei. E os autores, vamos lá para o Evangelho. Os escândalos hão de vir, mas ai daqueles que os provocar. Antes de nós estudarmos lei de destruição, nós estudamos lei de conservação, onde está incluído o método de preservação. A lei de conservação, ela nos convida a um processo educativo, embora nós saibamos que essa preservação ela tem limite. Por exemplo, o nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade, a gente retorna com prazo de validade. O bebê que está nascendo nesse momento, em qualquer uma das maternidades, ou na sua própria casa, o que é raríssimo hoje em dia, partos feitos em casa, como dizia um querido, saudoso amigo lá do Leon Denis. Ele nasce com seu código de barra, com seu prazo de validade. Vai chegar o momento em que nenhuma máquina vai ler esse código. É aquele momento que o profissional da medicina vai chegar para nós e vai dizer: a sua mãe, o seu pai, o seu amigo foi a óbito. O corpo foi a óbito, porque o espírito, ele é indestrutível. Ele pode ficar com marcas, com traumas, com processos difíceis, de situações que ele tenha passado, que venha levá-lo a dissolver aquilo em outras tantas encarnações. Mas nada irá exterminá-lo. Nós vamos ver neste capítulo, ao longo das semanas, a questão dos flagelos destruidores, das guerras, do assassinato, da crueldade, duelo, pena de morte. Essa parte das guerras, assassinatos, tudo levando o espírito a altos graus de comprometimento. Então, na questão 729, os espíritos disseram, abre aspas, que qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, fecha aspas. Ou seja, as leis, elas estão interligadas. Progresso, conservação, reprodução, destruição, liberdade, igualdade, é um combo. E elas estão a serviço do espírito, que precisa cumpri-las, obedecê-las,
para não gerar processos de dor no futuro. Na questão 730, Kardec trata dessa questão. Já que nós vamos morrer, que o ciclo biológico diz nascer, viver, reproduzir e morrer, e que as religiões disseram que a morte nos conduz a uma vida melhor, e a doutrina espírita quebra esse paradigma também, depende, poderá ser até pior. Tudo vai depender da trajetória do espírito, do seu comportamento. Então, por que o homem tem um terror instintivo da morte, que para ele é motivo de apreensão? E a morte do corpo físico é inevitável. Mas os espíritos responderam que Deus nos facultou o instinto de conservação. Se nós não tivéssemos o instinto de conservação, nós não teríamos hábitos de limpeza, de higiene, de cuidados com a saúde, cuidados com os objetos que nós adquirimos à custa do nosso trabalho para nos servir. Então, essa lei de conservação, ela é muito importante, mas, como nós dizemos e vamos repetir, ela não vai impedir a morte do corpo físico. Mas ela poderá evitar que a gente retorne antes do tempo. Ela vai nos dar mecanismos de defesa, de educação, melhorando a nossa postura diante da vida. Se não houvesse a lei de conservação, como as comunidades se formariam? Não teria nem o homem e a mulher na fase adulta para o óvulo fecundar os espermatozoides. Então, como diz aqui na 730, abre aspas, a voz íntima que faz o espírito repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é um aviso para que tire proveito do tempo de sossego que Deus lhe concede. Mas, ingrato, geralmente ele rende mais graças à sua estrela do que ao seu Pai Criador. Nas semanas que antecederam esse estudo, nós vimos na questão 720, quando Allan Kardec perguntou: as privações voluntárias, tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, têm mérito aos olhos de Deus? Os espíritos responderam: não, fazei o bem aos outros e merecereis ainda mais. Subpergunta A: há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos gozos inúteis, resistir à tentação que o impele aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Porque, muitas vezes, aquilo que se chama diversão, lazer, as pessoas estão extrapolando, estão agredindo o seu organismo, estão massacrando um instrumento de serviço, porque o nosso corpo não é um instrumento de lazer, é um instrumento de serviço. Temos o direito ao lazer, sim, um lazer suave, que renove as nossas forças, sendo através da música, do teatro, da literatura, de uma viagem, de um esporte, mas algo saudável, que não venha extrapolar. Incluiu a violência, incluiu uso de substâncias tóxicas, alto teor de álcool, cigarro,
e outras drogas mais, o sexo de uma forma desrespeitosa, tudo isso vai para o lado da destruição abusiva. No último parágrafo da 257, Kardec nos dá uma grande mensagem que nós não vamos ler agora, por uma questão de tempo e por não caber aqui nesse estudo, não caber, digo, o fato da gente esmiuçar, mas ele diz assim, no último parágrafo da 257, que o espírito dome suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. E lá no final ele diz, encontrará a paz da consciência que o libertará de qualquer sofrimento moral. Apenas um complemento, por isso nós dissemos que não iríamos nos aprofundar. E na 726, Kardec pergunta, se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme a maneira de suportarmos, aqueles que voluntariamente criamos também nos elevam? Responderam os espíritos, os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os voluntários para nada servem quando nada fazem pelo bem de outrem. Então, se a gente quer se conservar, se a gente quer estar em paz com a nossa consciência, nós não precisamos maltratar o nosso corpo, porque se eu maltrato o meu corpo, eu crio para ele doenças que não estavam na programação. Eu posso retornar mais cedo ao plano espiritual e ser considerado um suicida. Eu posso fazer marcas no meu perispírito que venham eclodir nos futuros corpos como doenças crônicas de difícil trato pela medicina. Tudo isso porque, em nome daquilo que eu chamo de sagrado, eu quero criar uma falsa condição. Nós não temos que mortificar o corpo, nós temos que mortificar as más tendências do nosso espírito. Nós somos um espírito mortal. Nós temos inteligência, temos pensamento, temos vontade, temos sensação, temos livre-arbítrio. São todos atributos do espírito. Está ao longo dessas 1019 questões. Eu preciso aprimorar o meu espírito. Preciso cuidar do meu corpo, dar a ele atenção devida, sabendo que ele tem prazo, sabendo que a minha real existência não é esta do corpo físico. Eu venho para essa escola, para esse curso, para me reabilitar. E na 731, Kardec pergunta por que ao lado dos meios de conservação a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. É o remédio ao lado do mal, já o dissemos. É para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Na 732, os espíritos disseram que esse processo de destruição necessária é compatível ao progresso do espírito, onde se conclui que, em mundos em que o estado moral está mais depurado, essa destruição necessária, ela tem uma rotatividade, ela tem um desdobramento, um alcance menor. Como nós vamos ver na 733, complementando a 32 e a 31,
que a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então, em A Gênese, Kardec vai nos auxiliar no capítulo 3, no item 20, quando ele diz que somente o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação. A criação é harmoniosa. Quaisquer falhas são criadas por nós. Então, essa lei de unidade, e nós caminhamos para isso, quando nós olhamos a escala espírita, de baixo para cima, nós vamos dos imperfeitos aos puros. Nós seremos um dia espíritos puros? Sim, claro que sim. Então, quanto mais elevado nós formos, mais nós respeitaremos a harmonia da criação. No item 21 desse mesmo capítulo 3º, da primeira parte, Kardec nos diz: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, assim como não está no vestuário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Ou seja, o espírito jamais perde a sua essência. Tem um outro parágrafo que diz assim: pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e infunde neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Esse pouco caso aí não significa desrespeito, não significa desleixo. Esse pouco caso significa que a gente não dê tanta importância às coisas materiais, porque elas são passageiras e nós somos usuários. Dizia eu lá com os companheiros, eu gosto de usar essa comparação, que graças a Deus caixão não tem gaveta. Nós vamos com uma simples veste e mais nada. Imagine se caixão tivesse gaveta. O nosso trabalho nas reuniões mediúnicas de atendimento aos sofredores seria dobrado em progressão geométrica. Faltou isso, faltou aquilo. Cadê aquela peça que não foi colocada? Olha o desespero que muitos espíritos estariam vivenciando. Os espíritos disseram na 734 que o abuso nunca constituiu um direito. E nós nos ousamos parafrasear dizendo que nunca constituiu e nunca constituirá. E na 735, qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é violação das leis de Deus. Desrespeito, abuso, violação, todos esses termos que os espíritos usaram, termos fortes, contundentes, para chamar nossa atenção acerca do nosso posicionamento. Nós somos zeladores da casa onde moramos. Leon Denis, na sua magistral obra O Grande Enigma, onde ele nos leva bem próximo de Deus, Leon Denis, além de ser o poeta do espiritismo, de ser o apóstolo do espiritismo, conforme seu biógrafo e amigo Gaston Luce,
escreveu uma obra, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis é um grande ecologista. Ele entendeu, por isso ele escreveu, inspirado pelos bons espíritos, o grande enigma. E ele sempre nos diz que a natureza canta um hino abençoado a Deus. Ele nos leva para junto à natureza, para que nós possamos admirá-la e sermos zeladores, síndicos dessa natureza. Aí nós vamos começar o processo da despoluição, da recomposição, dos cuidados que evitem problemas, proliferação de seres pestíferos, contaminação. Nós vamos encontrar um equilíbrio, tanto nas nossas vidas individuais, quanto em família, quanto no mundo empresarial, corporativo, porque somos todos espíritos. Não importa a posição, é chefe de Estado, é uma grande dama da sociedade, é uma socialite, é uma dona de casa, é um médico, é um professor, é um cidadão comum, é um profissional da limpeza urbana. Não interessa. É um espírito imortal que naquele momento, vestindo aquele uniforme este, corpo físico, ele precisa estar antenado com o mundo à sua volta. Por isso a informação ela é muito necessária. Essa história de espírita dizer, eu não assisto noticiário, eu não quero saber o que está acontecendo no mundo. Cruzes, Deus me livre, eu não vejo televisão, só ouço Rádio Rio de Janeiro. Me desculpe, mas isso é um gesto de ignorância, de fanatismo. Eu preciso, inclusive, saber o que está se passando na cidade onde eu vivo, porque eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para ir ao médico, para visitar alguém, para um momento de lazer, para ir à casa espírita, e eu preciso saber como está a logística do bairro onde eu moro, dos bairros vizinhos. Eu preciso saber o que está acontecendo para que eu seja também um representante da conservação do meio ambiente. Essa história de dizer que conservação do meio ambiente é balela, é exibicionismo, não é. Nós precisamos manter os níveis de oxigênio, os níveis dos mares, toda essa harmonia, essa unidade que Kardec trouxe para a gente lá em A Gênese, para que nós tenhamos um planeta saudável. O planeta saudável terá menos doenças contagiosas, psicológicas, não vai ter epidemia, pandemia. Tudo isso porque o equilíbrio está alterado. O equilíbrio planetário está alterado não só por esse desmatamento, por essa destruição abusiva, diretamente patente, como também na emissão de gases poluentes dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, que muitas vezes são piores do que aquelas descargas energéticas jogadas na atmosfera, nos rios, nas florestas. Pensemos também em nós como espírito. Aproveitando uma cola do estudo que eu fiz na semana passada,
na nota da questão 55, quando Allan Kardec vai tratar com os espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados, que também é outra promessa de Jesus, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse eu vos teria dito. Kardec diz, abre aspas, acreditar que os seres vivos estejam limitados unicamente ao ponto que habitamos no universo, a Terra, seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil. Ele deve ter traçado para esses mundos um objetivo mais sério do que recrear nossas vistas. Nada há, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa racionalmente fazer supor que apenas ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes, fecha aspas. Emmanuel diz que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso aí é um alerta à nossa vaidade. Planeta Terra, só esse planeta existe? Voltemos a Leon Denis. Somos um cidadão itinerante do universo. O universo abrange todas as casas planetárias. O Livro dos Espíritos nos diz, na questão 36, que não há vácuo, que não há espaço que não seja ocupado. Tanto a vida que o microscópio nos apresenta e o telescópio também. Então a gente precisa entender que tudo se encadeia no universo. E na 736, para encerrar, Kardec perguntou: os povos que levam ao excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito especial? Responderam eles: é excesso de um sentimento louvável em si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado por abusos de muitos outros tipos. Há entre eles mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. A gente não vai poder dizer que não sabia, até porque a gente já está fichado com o mais será pedido a quem mais foi dado. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não como carne. Um copo de vinho, Deus me livre, eu sou espírita, eu dou passe na casa espírita, eu trabalho na desobsessão. Mas tem uma língua maledicente, pratica calúnia, envolve as criaturas no magnetismo negativo, dentro da própria casa espírita, fazem um diva na casa espírita, departamento de investigação da vida alheia, vulgo fofoca, que é um problema gravíssimo da humanidade. O distorcer, o passar adiante aquilo que viu com o seu olhar, a malícia, a maledicência. Por isso, lá na 257 e também nas questões sobre as mortificações, as privações voluntárias, mortificações, que foi estudo da semana anterior, da 718 a 727, os espíritos estão nos convidando a cuidar do nosso lado espiritual. Hitler era vegetariano. Chico Xavier, carnívoro, sempre falou adorar um bom bife. Quem está em condições melhor no mundo dos espíritos? Não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, desculpem, é o que sai da boca.
Claro que eu sou espírita, um divulgador da doutrina, eu não vou sair embriagado de uma festa. Eu não vou para um ambiente de lazer promover anedotários picantes, conversas ousadas, desrespeitosas, inclusive em relação às pessoas. Eu tenho que ter postura, tenho que ter ética, até no lazer, numa festa, num encontro com amigos, num bar, numa reunião familiar, num momento de lazer agradável, com uma boa música, um ambiente em que a gente renova a energia. Mas isso não me poupa de ter ética, educação, princípios, respeito. Eu não jogo um papel no chão, porque eu sou ecológico. Mas eu crio situações destrutivas à vida das pessoas. Vamos pensar nesse processo de destruição em relação ao outro. Eu estou sendo um agente de construção ou de destruição? Eu estou sendo um agente facilitador ou dificultador? Quem sou eu neste processo? Eu, filho de Deus, espírito imortal. Qual é a missão do espírito? E qual é a missão dos espíritas? Vamos ver lá no capítulo 20, item 4 do Evangelho, a belíssima mensagem de Erasto, e a missão do espírito, conforme está na questão 573. Daquele que varre a rua até o que dirige a nação, são todos necessários. E ainda diz mais os espíritos, que a nossa missão é instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar as instituições através de meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa e instrui. Tudo se encadeia na natureza. Olha aí de novo. Se a gente for procurar esta frase, tudo se encadeia na natureza, ela se repete várias vezes no Livro dos Espíritos, na 540, na 573, e até no Livro dos Médiuns, Kardec faz referência a essa frase. Então pensemos também como estamos sendo partícipe da lei de destruição enquanto espírito, enquanto membro de uma família, cidadão, profissional, trabalhador da casa espírita, essa criatura poli que nós somos em várias atividades. Estamos praticando a lei de destruição que renova ou temos lá as nossas escorregadas, os abusos, ninguém está vendo? Não dá mais para a gente, como espírita. Uma nuvem de testemunhas vos observa. Não tem mais saída, gente. Nós optamos por doutrina espírita. Nós optamos por tirar a venda dos nossos olhos. Nós optamos por quebrar algemas. Nós optamos pela carta de alforria. Tem um preço altíssimo. A gente não tem mais como voltar atrás. E a gente também não quer voltar atrás porque a gente sabe do nosso compromisso com a nossa evolução individual e com a evolução planetária. Nós somos alavancas. Nós precisamos puxar outros. Eu sempre gosto da imagem da corrente.
Um vai me puxando, eu vou puxando o outro, que vai puxando o outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Nós não estamos fazendo divulgação da doutrina espírita, que é lançada no YouTube e que vai para o mundo, para as pessoas acharem a gente bonito, que a gente tem um português correto, que a gente fala bem, que a gente conhece bem a codificação. Não. Volto àquilo que eu falei lá no início. Estamos na semana comemorativa de aniversário da nossa carta de alforria, o lançamento do Livro dos Espíritos. A gente gosta de presentear nos aniversários. Como nós vamos presentear a nossa obra libertadora? Como nós vamos agradecer a Allan Kardec, ao Espírito de Verdade, a toda a corte que dirigiu esse trabalho? Como nós vamos dizer para eles o quanto nós somos gratos? Trabalhando e nos trabalhando. Disse-nos Bezerra de Menezes, o grande apóstolo do espiritismo aqui no Brasil, o Kardec brasileiro, o bandeirante do espiritismo. Trabalhar, trabalhando o ser. Sozinhos nada somos, juntos somos força. E terminar com o pensamento do nosso querido Antônio de Aquino, que é um dos dirigentes lá do Leon Denis, conhecido na casa de irmão Abel pelas suas mensagens, pelos seus livros. Para, pensa, analisa e conclui. Ele nos oferece a conjugação de 4 verbos, nos convida, melhor dizendo, a conjugá-los. O pit stop, que nós precisamos, pensar, que é um atributo do espírito, o pensamento é criador, analisar, não podemos aceitar tudo de mão beijada, e concluir, que a gente possa concluir pelo melhor para nós como espíritos imortais, porque somos responsáveis por tudo que fizermos. Conheci um espírito no Centro Espírita Miguel, onde eu comecei a minha trajetória espírita, e eu era o intérprete desse espírito que dizia sempre assim, abre aspas, todo bem e todo mal que fizermos, faremos a nós mesmos e não a quem endereçamos. Ambos voltarão para nós com efeito bumerangue. Então, vamos fazer a nossa opção? Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que as luzes da codificação sejam o farol que orienta as nossas vidas e que nós possamos, no dia de amanhã, respondermos presente como espírito. Se eu vou estar encarnado ou errante, não importa. Mas eu sou um espírito espírita, eu preciso honrar o nome dessa doutrina que eu divulgo. Aliás, o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança da tribuna em nossa responsabilidade e por essa grande oportunidade de trocarmos conhecimentos. Até a próxima oportunidade.